pessoal, nós estamos aqui hoje para apresentarmos uma videoaula que vai tratar da proposta para a customização da plataforma Moodle para professores da UniOeste ou pessoas interessadas na modalidade do homodal de aprendência, ou seja, a educação à distância. Que na universidade nós temos agora a aprovação nas diretrizes, né, de que o professor pode escolher se ele quer fazer uso do que está previsto em lei, que é os 20% para ministrar as suas aulas. Por exemplo, quando ele sai, ele quer deixar alguma atividade, ele quer interagir com os alunos dele fazendo uso da tecnologia digital, ele também pode fazer uso dessa plataforma. Mas, para tanto, ele precisa aprender a fazer o bom uso dessa plataforma. E nós, na UniOeste, temos uma espécie de cartografia que rege o andamento e o bom uso dos dispositivos que a plataforma propicia. Isso porque não queremos que a plataforma Moodle seja apenas um repositório de materiais didáticos. Eu escolhi para essa aula uma reflexão de Paulo Antônio Paranaguá, que diz o seguinte: a melhor forma de apalpar o desconhecido é avançar numa análise e é começar a elaborar um discurso à sua volta, descobrindo assim as falhas, cercando os lapsos, as lacunas, expondo as feridas. A procura de uma articulação ajuda a localizar as incoerências. A síntese global esclarece o sentido do particular e, por sua vez, cada dado obriga a reconsiderar a perspectiva geral. Então, esse é digamos assim, um pensamento motivador para que nós possamos, então, sentir junto aos professores o que é que falta para que eles possam apropriar-se da melhor forma possível dos aparatos que a plataforma Moodle oferece e disponibiliza para que a gente possa fazer aulas e boas aulas. Então, nós vamos usar a palavra customizar. O que viria a ser customizar? Ela tem um sentido de adaptar os produtos e processos ao gosto de cada pessoa que vai fazer uso dela, de cada usuário. Então, por exemplo, se é um curso para odontologia, terá que ter as idiosincrasias da odontologia. Se é um curso das humanas, ela tem o jeito, né, e o sentido e o layout que as ciências humanas querem dar a essa plataforma. Então, a origem da palavra customizar vem do inglês customer, que significa cliente, ou no caso, usuário. E não tem nada a ver com costume, não. Mas, como pode aparecer à primeira vista, né? Então, significa customizar a plataforma, significa dar a essa plataforma um rosto que é peculiar a cada professor, a cada disciplina, a cada curso. O objetivo que nós temos ao ofertar esses cursos é que o professor possa estudar o funcionamento da plataforma de ensino. Também sugerir que ele faça, digamos, dispositivos, que ele aproveite todos os aparatos tecnológicos, não só que a plataforma Moodle em si já tem dentro dela e oferece, mas também outros que ela permite que sejam agregados, como usar vídeos, postar videoaulas, fazer aquilo que eles acharem que deve contribuir para o bom andamento da aula. Também outros objetivos, além disso, é fazer com que o professor se familiarize e o aluno também. Uma vez que nós vivemos numa era podemos dizer assim, uma era de convergências midiáticas, né? O aluno, hoje em dia,
de posse de um celular, ele pode responder alguns desafios que o professor colocar para ele pode participar do chat que o professor aciona, ele pode responder atividades que eles são enunciadas e assim por diante. Então, o objetivo que a gente tem com esse curso é realmente familiarizar o professor, os interessados e os estudantes para fazer um bom uso dessa plataforma. Ainda dentro das justificativas da importância dessa capacitação na plataforma Moodle, dos professores e dos interessados, a gente precisa frisar de que é importante o emprego de suportes tecnológicos à disposição do sujeito aprendente de sua formação como cidadão e ser humano, facultando a articulação do conhecimento local e global, num âmbito cada vez mais globalizado e desterritorializado. Mas em outra aula, nós vamos falar da questão deleuziana de território, territorialização, desterritorialização, linhas de fuga. Ou seja, vamos aos poucos mostrando aos interessados a teoria que dá suporte a esses aparatos tecnológicos. Também, uma outra justificativa importante para quem quer participar desse curso é a opção pelo trabalho coletivo, com a participação de intervenções de todos os protagonistas da ação pedagógica por meio da gestão colegiada. Ou seja, quando você cria um fórum, por exemplo, e pede para o seu aluno simplesmente responder uma pergunta, ele não vai, talvez, trabalhar de forma coletiva, ele vai responder de forma individual. O outro colega não vai observar a resposta que o colega deu. Então, é preciso que o professor, ao montar um enunciado do fórum, ele convide o seu aluno a uma participação coletiva. Ele desafia o seu aluno a ser protagonista do seu processo educativo e da sua ação pedagógica. Há também outras possibilidades que a gente pode explorar no emprego da plataforma Moodle, que solicitar que cada professor, a cada ano que ele reedita o curso dele, ele faça uma avaliação, no sentido de ver esse tipo de enunciado, esse tipo de atividade, essa situação de ensino-aprendizagem funcionou com esse dispositivo de maneira melhor do que com o outro. Ou seja, há a possibilidade de se fazer uma avaliação continuada desse processo, né? E num movimento contínuo de aprendência, daquilo que nós chamamos de aprendência. Então, o ato de ensinar e aprender, ele passa a ser um processo em que a tecnologia, na sua dinamicidade, favorece esse tipo de procedimento pedagógico. Bem, outra questão muito importante é que quando nós vamos trabalhar desta maneira, a gente pode trabalhar com formas de saber. E existe a forma do saber conectada e desconectada. Ou seja, as mensagens individuais podem ser classificadas segundo uma escala baseada na teoria do saber conectado e destacado. Essa teoria oferece inúmeras perspectivas de observação das interações humanas, descrevendo dois modos diversos em que as pessoas avaliam e aprendem as coisas que veem e como ouvem. Embora cada um de nós possa usar, e certamente vamos usar os dois métodos em diversas proporções e momentos, pode ser útil imaginar dois exemplos de pessoas. Uma que demonstra, sobretudo, o saber destacado, que os teóricos chamam de Jin. E uma outra característica, uma outra caracterizada, principalmente pelo saber conectado, que os autores da teoria chamam de Mary. Jin, ele prefere ser objetivo, o quanto possível. Ele evita sentimentos, evita emoções.
ele tende a defender as próprias ideias em discussão com pessoas que têm opiniões diferentes e usa a lógica para encontrar falhas nas ideias dos seus oponentes. Então, quem usa esse tipo de saber critica todas as ideias novas que não forem fatos comprovados ou cujas fontes não sejam, entre aspas, respeitáveis, como livros e professores ou de sua experiência direta. Jim, ele é caracterizado pelo saber destacado, ou seja, ele é um pouco mais tradicional. Já a Mary, que os autores atribuem ao saber conectado, ela é mais sensível à opinião das outras pessoas. Ela favorece a empatia, atende a ouvir, a fazer perguntas e procura entender o ponto de vista dos outros. Ela aprende compartilhando as experiências que levaram outras pessoas a atingir um determinado conhecimento. Nas discussões, Mary evita o confronto e frequentemente tenta ajudar. Se encontra um modo ou outro de fazer, usando outras sugestões. Mary é caracterizada pelo saber conectado. Então, geralmente, as áreas de humana, a gente costuma dizer que eles são mais Mary que Jim. Mas não quer dizer que as coisas sejam completamente divididas. Nós, às vezes, podemos usar sentimentos, podemos ter muitas das características de Mary, mas também ser objetivos naquilo que necessário seja. Ou às vezes, naquela objetividade, usar um pouquinho de ternura, um pouquinho de sentimento para nos referirmos aos colegas, para nos referirmos aos nossos alunos, para que eles possam resolver os problemas. Então, nesses dois exemplos, o saber destacado, às vezes, parece caracterizar mais o homem e o conectado mais a mulher. Mas os estudos mostram que é um caso, digamos assim, é um caso meramente didático e que nós podemos usar, às vezes, numa proporção mais acentuada em um determinado curso, com um determinado tema, sem achar que estamos errando. Eu fui muito Jim. Bem, você foi muito Jim ou muito objetivo ou naquele específico ato de passar aquele conhecimento. E em outro, você precisa ser um pouco mais Mary, um pouco mais, usar o saber um pouco mais conectado, fazendo com que o grupo de aprendizagem colaborativa compreenda melhor as atividades propostas, seja eficaz, né? E cada pessoa seja capaz, por exemplo, de atender aquilo que mais lhe diz respeito. Algumas pessoas compreendem as coisas de forma um pouco mais objetiva, outros as coisas um pouco mais, digamos assim, mais sentimentais, mais afetivas, com um pouco mais de de textualidade, um pouco mais de hipertextualidade, um pouco mais de, digamos assim, hipertextualidades que chamam outros conhecimentos para completar aquele conhecimento. Então, é uma questão de conhecer a teoria e saber que é importante que ela se mescle, para que nós tenhamos um processo de aprendizagem cada vez mais participativo, para que nossos alunos, de fato, sintam-se protagonistas do ato de aprender. E o professor também tem a humildade de saber que enquanto ele ensina, ele está aprendendo, principalmente em se falando de contextos tecnológicos, porque há muitos professores que são apenas imigrantes tecnológicos. Já os nossos alunos, eles são nativos tecnológicos, eles nascem conhecendo praticamente, apertando botões. Então, essa é uma proposta amistosa, é uma proposta que vai de encontro àquilo que Pierre Levy chamou de a era da cibercultura.